Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Bantuman. Eu chamo-me Leia Comba e hoje eu vou estar aqui a entrevistar a Leopoldina Fecanha Male. Ela é professora e é fundadora do Banjo do Livro, que é um projeto comunitário que procura tornar a literatura disponível e acessível para todos, para além de ser feminista pelos direitos humanos e membro do Onjango Feminista em Angola. E atualmente ela é membro do Conselho Consultivo do Centro de Arte Moderna em Lisboa, Gulbenkian, e também está fazendo mestrado agora na Universidade Nova de Lisboa em Literaturas, Artes e Culturas. Uau! Que mulher, que currículo! Oh, meu Deus! Olá! Olá, Leopoldina, como é que estás? É um prazer ter-te aqui e estar a fazer essa entrevista contigo. Hoje vamos falar aqui sobre a relação entre a literatura e os movimentos de resistência em África, principalmente nos países de língua oficial portuguesa. Olá, Leopoldina, Olá, como é que Lea. Eu estás? estou bem, com um bocado de frio, mas acho que não posso reclamar muito porque parece que existem pessoas que estão em lugares piores, né? Yeah. Então, sim, estou bem. Pô, mas vamos ver. Ok. Estou bem. Fantástico. Como é que vai tudo os projetos com o Centro de Arte Moderna? Estou à espera de... Estamos aqui à espera do que vem por aí. Acho que tem muita coisa boa. Mas sim, olha, deixa eu explicar um bocadinho o que nós estamos a fazer com o Centro de Arte. Então, eu faço parte do Conselho Consultivo Jovem do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, que acredito que a maior parte das pessoas deve conhecer a fundação, né? É só base, nós chamamos a Gulbenkian de segundo Ministério da Cultura de Portugal, o outro Ministério da Cultura. Oh. Então, mas é meio isso, a Gulbenkian funciona meio como se fosse uma espécie de Ministério da Cultura, mas um ministério não é público, né? É uma fundação privada, mas faz muitas coisas que na lei, como nós dizemos em Angola, são coisas que, por exemplo, o Ministério da Cultura faria, tá a ver? E também tem um espaço e tem um peso, não só em Portugal, acho que em Portugal é uma fundação de arte e cultura, mas tem também um espaço a nível internacional, né? A Gulbenkian tem vários projetos internacionais e financia muitas coisas, e, enfim, está em diversas áreas. E o Centro de Arte Moderna é da Fundação Calouste Gulbenkian, é também, que é o centro onde eu estou a trabalhar, é, se eu não me engano, o maior centro de arte moderna em Portugal, moderna e contemporânea. Então, nós basicamente estamos dentro de uma estrutura que tem a maior parte das obras contemporâneas, das artes, né, moderna e contemporâneas de Portugal e um bocadinho de outras partes do mundo, né, porque o centro não tem só artes de Portugal. E o centro, nesse momento, o Centro de Arte Moderna, nesse momento está fechado, está em obras, a estrutura está em obras, mas eles continuam a funcionar, continuam a desenvolver uma série de atividades, as equipas continuam a funcionar, e eles vão reabrir nesse ano, mais lá para frente, daqui a alguns meses, e o objetivo deles é abrir o centro com novas dinâmicas, algumas novas dinâmicas, né? É um centro enorme, vários projetos, vários artistas, mas eles querem, quando reabrirem, tornar-se numa instituição um bocado mais próxima da juventude. Porque a Gulbenkian também, o centro está dentro da Gulbenkian. A Gulbenkian é o que é, e é muitas vezes entendida e conhecida pela maior parte das pessoas como uma instituição muito fechada. Aquilo parece ser uma espécie de um império que não é qualquer pessoa que tem acesso. E é um bocado verdade também, né? Tanto é que aqui, por exemplo, um artista que está na Gulbenkian, que está numa exposição da Gulbenkian, em princípio se entende como uma pessoa que a carreira despontou. Para tu chegares à Gulbenkian é porque a tua carreira mesmo já foi. Porque isso te abre muitas portas, né? Mas eles também... o centro sentiu que, apesar de ser essa instituição muito importante e ocupar muito espaço, muitas vezes não consegue chegar aos jovens, principalmente jovens entre os 20 aos 30. Então, o objetivo deles é aproximarem-se mais dos jovens quando reabrirem, daqui a alguns meses. E foi por isso
que eles decidiram então criar um conselho consultivo, e é desse conselho consultivo que eu faço parte. Então o nosso trabalho, ao longo de alguns meses, nós inicialmente íamos trabalhar 9 meses, tínhamos um período de 9 meses, mas parece que ainda vamos estender um bocadinho mais, também fruto do trabalho que nós já estamos a fazer lá dentro. E pronto, e nós temos, desde que nós começamos, o nosso trabalho, o início foi conhecer o centro, como é que aquilo funciona, aquilo é uma estrutura bastante complexa, tens várias equipas, várias coisas, entender o funcionamento e ir pensando sobre esse funcionamento, sobre como esse centro funciona em si, depois como o centro se relaciona com as outras áreas da fundação, porque a fundação é enorme, tem vários departamentos. Então tens o centro dentro da fundação, e depois o centro se relaciona com outras áreas da fundação. Então o nosso trabalho inicial foi compreender um bocadinho esse funcionamento, entender, fazer reflexões críticas sobre como é que eles têm trabalhado, fazer questões. O nosso trabalho tem sido, sobretudo, fazer questões. Posso te dar um exemplo assim muito rápido de sentar, por exemplo, com a equipa de coleção das obras e perguntar por que determinado artista tem mais obras do que outro. Por que tu tens mais obras de artistas com determinadas características e não tens artistas periféricos, por exemplo. Ou não tens muitos artistas negros, estás a ver? Então, é um bocado disso, ok, quais são as vozes que estão aqui, quais são as vozes que não estão aqui, por que elas não estão aqui e como é que nós podemos trabalhar no sentido de trazer essas vozes para aqui. Então, o trabalho do conselho... Eu acho que é Diz. Eu acho que é um trabalho fácil. Estás de parabéns por essa nova fase. E eu estou muito feliz por fazer parte do conselho consultivo. Obrigada. Mas pronto, estamos aqui, vamos falar sobre literatura, que eu sei que é muito a tua cena, é muito a tua cara. É o que tu fazes, é o que tu estudas, é com o que trabalhas. Trabalhas muitos anos como professora em Angola ainda. E agora voltaste para os teus estudos e nesse mês de fevereiro, né, que nós estamos aqui a falar do mês que marca muito o início das lutas de libertação em África. Sim. Eu gostaria que tu me dissesses qual é a relação entre a literatura no pré-colonial e nas lutas de libertação em África. Qual é o papel da literatura nessas lutas de resistência anticolonial? Como é que a literatura impactou essas lutas? Olha, é um papel muito, muito grande. Nós podíamos ficar horas aqui a falar sobre isso, mas vamos tentar resumir. Vamos tentar simplificar para o povo entender. Vamos tentar resumir, mas é assim, primeiro, assim muito rapidamente. Há uma parte dos líderes políticos africanos que nós conhecemos, famosos, que foram pessoas que lideraram, por exemplo, partidos que conduziram os nossos países às independências. São as mesmas pessoas, por exemplo, que escreveram muito sobre, antes de nós chegarmos às independências, essas pessoas escreveram sobre a ideia de independência e de construção de nação. Se depois nós chegamos a ter nações, isso é uma outra discussão. Há quem diga hoje, por exemplo, que não existe nação angolana, não existe nação cabo-verdiana, enfim, que nós não somos nações. Mas isso é uma outra discussão. Mas o que essas pessoas, por exemplo, fizeram antes das independências foi, dentro da literatura, ensaiar, pensar, e mais do que isso, ir definindo de forma coletiva a ideia daquilo que seriam os nossos países independentes. Que tipo de países independentes é que nós queríamos ter? E a maior parte das ideias eram, nós queríamos ter países independentes em que houvesse igualdade, em que houvesse democracia, em que o povo estivesse no centro, né? As pessoas, a vida o povo seria o centro, seria aquilo pelo qual lutar. Mas assim, tentando fazer um recuo histórico. As literaturas africanas, pelo menos as dos PALOP, não vou falar de toda a África, né? Vou tentar me restringir aos PALOPs. Começam, como tu bem disseste, no período colonial. Começam no período colonial. E muito em contrapartida, muito a contrapor uma coisa que existia, que era a literatura colonial. Era chamada literatura colonial, que era produzida por colonos e colonizadores que habitavam os territórios, na altura colonizados por Portugal,
escreviam, estando lá, faziam literatura lá, mas não era uma literatura dos nacionais, era uma literatura de pessoas, de colonos, colonialistas lá, que muitas vezes, na maior parte das vezes, quando retratava o negro, era sempre numa perspectiva de subalternização, de inferioridade e com um viés bastante racista. Então tu vais ter, por exemplo, na literatura colonial, quando o negro é retratado como personagem, ele é sempre o serviçal, é sempre o escravo, é sempre o incivilizado, é sempre a pessoa, é sempre infantilizado, por exemplo, é sempre visto como uma criança que precisa do branco para ser educada, para ser civilizada. Alguém para... Exatamente. Então, tu tens toda uma literatura colonial a ser produzida nos nossos territórios. Apesar de ser produzida lá, não é uma literatura que reflete as pessoas nativas como sendo pessoas plenas. É sempre num viés bastante preconceituoso, sempre num viés bastante, enfim, de inferioridade. E há um estudioso das literaturas africanas, eu agora não me lembro do nome, mas ele tinha uma frase que era: a literatura colonial era uma literatura produzida em África, mas não de África. E pronto, nesse contexto, né, sobretudo a partir dos anos 1900, por aí, 1900, nas duas primeiras décadas, de 1900 a 1920, antes, em 1890 e 80, também com o surgimento do jornal, da imprensa, já se tinha começado a publicar alguns textos nos jornais independentes, leia-se isso, porque havia o jornal oficial, mas depois também foram surgindo alguns jornais independentes que eram para onde escreviam algumas pessoas negras e mestiças, e nesses jornais de 1800, que é o ano de 1800 é mais ou menos quando a imprensa é introduzida na maior parte das colônias portuguesas. Então, a imprensa é introduzida, tem-se o jornal oficial de Portugal, e depois vão surgindo alguns jornais independentes que eram dirigidos por alguns mestiços e pessoas negras que tinham conseguido ter acesso à escolaridade. E essas pessoas já publicavam alguns textos, né, nesses jornais, já com um caráter assim de contestação, já a refletir sobre as desigualdades do período colonial, já a criticar um bocadinho. Depois termina o 1800, entramos em 1900, aí de 1900 a 1920 começa já a ter alguns escritores negros mesmo, com mais força, a escrever, a falar sobre a colonização, sobre o que estava acontecendo na colonização, sobre as desigualdades, sobre como o povo era maltratado, sobre as diferenças que haviam. Eu às vezes ouço jovens a falarem, jovens que não têm muita noção da história, dizerem que no tempo do colono era melhor, né? Porque infelizmente nos países africanos, mesmo depois das independências, nós tivemos muitos problemas políticos, né? Então às vezes tem pessoas que dizem, se calhar se continuássemos colonizados, pelo menos já não estaríamos a sofrer como estamos a sofrer, porque parece que no tempo do colono era melhor. Mas isso é claramente um discurso de quem não conhece a história. Porque quando nós vamos ler esses textos dessa época, dessas pessoas, nós percebemos claramente as desigualdades e a separação e a segregação social e racial que existia nos nossos espaços. E era uma coisa muito forte, né? Nós fomos divididos, acho que em quase todas as colônias portuguesas, por exemplo, éramos divididos entre indígenas e assimilados. Então, havia uns assimilados, que eram considerados os negros que sabiam falar minimamente o português. Exatamente, que tinham assimilado a educação colonial, aceitado, mas a maior parte da população estava na categoria de indígena, que tinha que pagar uns impostos absurdos, que não tinha acesso à escola, enfim, uma série de desigualdades. Então, tu vais ter na literatura toda essa realidade das pessoas, do povo, a ser retratada. Começa, como eu estava a dizer, 1800, 1900, e isso vai crescendo com o passar do tempo, vai evoluindo, vão surgindo cada vez mais e mais. E foi extremamente importante, por quê? Porque quem fez as lutas coloniais, quem esteve em frente, quem encabeçou as nossas lutas, quem pensou, porque nós tínhamos o povo,
os guerrilheiros, que muitos deles depois ingressaram nos vários partidos. Primeiro eram movimentos de libertação, que depois se tornaram partidos, né? Depois das independências tornaram-se partidos políticos. Esses partidos políticos que encabeçaram as lutas das independências eram compostas por pessoas que sentavam-se, que analisavam e que estavam a discutir a independência. Mas para tu discutir a independência de um país, e não só de um país, da África, né? Porque quando nós vamos estudar história, nós vamos ver a mesma história das revistas literárias que existiram, algumas que existiram. Tu tinhas revistas que publicavam angolanos, santomenses, cabo-verdianos, guineenses, ou seja, havia toda uma espécie de consciência anticolonial que foi difundida pela literatura pelos vários países. Ou seja, a literatura foi servindo como uma forma de passa-palavra. Por exemplo, eu te passo a palavra, né, por meio dos meus textos, tu passas a palavra por meio dos teus textos a outras pessoas. Então, nessa panela, meio que nós vamos colocando, estás a ver? Vamos colocando vários ingredientes e os textos vão servindo de ganchos. Nós temos vários nacionalistas, por exemplo, de vários países africanos que foram se conhecendo por meio da literatura. Porque eu que estou, por exemplo, em Moçambique, vou ler um texto do fulano que é angolano. Vou ler um poema e aquele poema está a retratar a realidade do povo colonizado, que é segregado, que é maltratado, e eu vou ler aquilo e vou perceber que é isso que acontece aqui também. E vão-se criando alianças assim. Havia um encontro aqui entre... Uma partilha de exatamente ideais, isso. Então, a literatura foi uma espécie de casa onde se partilhavam os ideais anticoloniais e ideais de construção das independências dos nossos países. Foi extremamente importante. Havia, por exemplo, muitas pessoas nesse período que tinham acesso à escola, que tinham estudado, que foram, vamos assim dizer, vou usar essa palavra entre aspas, foram evangelizadas para a causa das independências por meio da literatura. Por meio dos textos, dos poemas, dos contos a que tinham acesso, começaram a entender que haviam pessoas, afinal, ok, os meus irmãos estão a escrever sobre isso está a acontecer. Havia pessoas, por exemplo, que muitas vezes estavam um bocadinho desligadas da realidade, do que estava a acontecer, do povo, e que tiveram acesso a isso por meio da literatura. Então tu tens aí uma espécie de casa mesmo, de palco, sei lá, em que as ideias vão sendo difundidas, os ideais vão sendo difundidos, e vai se construindo tanto dentro dos próprios países, cada um por si, mas também dentro da própria diáspora. Ou seja, tu de alguma forma difundes ideais dentro de Angola só, de Moçambique só, mas depois também a literatura permitiu que esses ideais se cruzassem entre os vários países. Isso é diáspora. Olha, e algo que existiram nesse meio, né, nessa panela, nessa interligação de movimentos de ideais por textos, existiram movimentos literários com ideais específicos que fundamentaram ideais políticos também específicos por conta da literatura, ou seja, a literatura trouxe, ou existiu uma literatura específica dos movimentos de libertação nos países oficiais de língua portuguesa, uma literatura que era comum entre esses países e que de certo modo influenciou a criação não sei se eu posso ideais dizer políticos. Que existiu, por exemplo, existiram várias correntes ou vários movimentos, vou usar essa palavra, literários, né, dentro de cada país. Por exemplo, em Angola, vou falar do caso específico da Angola. Existiu o movimento dos novos intelectuais da Angola, que era chamado de MENIA. Fazia parte desse movimento, fazia parte do Viriato da Cruz, por exemplo, que não é muito falado, eu não vou falar muito dele aqui, porque eu particularmente gosto do Viriato, mas pronto, isso é outra conversa. Fazia parte de Agostinho Neto e vários nomes que nós conhecemos. Por exemplo, o lema do MENIA, do Movimento dos Novos Intelectuais da Angola, que eram pessoas que também escreveram, era "Vamos descobrir Angola". E essa descoberta seria feita
de várias formas. Uma das formas, um dos caminhos que eles queriam usar, um dos objetivos desse Vamos Descobrir Angola era descobrir Angola do ponto de vista cultural. Porque como nós fomos colonizados, houve um certo período em que essas pessoas que estavam a escrever entenderam que, por causa da convivência também com a cultura portuguesa nos nossos territórios, tinham perdido muito das suas culturas, né, locais, e não conheciam muitas coisas. Muitas dessas pessoas eram pessoas um bocado desligadas também da realidade. Então, um dos objetivos era tentar descobrir essa Angola do ponto de vista cultural, tentar pesquisar mais sobre a terra. E à medida que essas pessoas foram fazendo isso, por exemplo, fazer esse processo de descoberta, de entender melhor, elas foram escrevendo sobre isso, foram fazendo poemas, foram fazendo textos. Então tu tens, por exemplo, momentos muito específicos. Eu não sei se eu há pouco tempo disse movimento. Não sei se pode se chamar de movimento literário em si, porque talvez um movimento literário implique muitas mais coisas. Mas tens períodos literários específicos. Por exemplo, tu tens a década de 50 nas literaturas, não só da Angola, mas de outros países dos PALOP, década de 50 e de 60, que foram duas décadas extremamente importantes na produção literária dos nossos países, língua portuguesa, porque foi nesse período em que se produziu muita literatura com um pendor político muito forte, e essa literatura foi fundamental para aquilo que nós estávamos a falar há pouco tempo, para a criação dessa consciência anticolonial e dessa consciência, ok, nós precisamos da nossa independência, nós temos que correr atrás da nossa independência. Isso foi acontecendo nos diferentes países, com diferentes grupos e com diferentes momentos, e que depois foram se cruzando de alguma forma. Então, eu não sei se posso falar do movimento, mas posso falar de períodos. E olha, achas que não, olhando para um contexto mais contemporâneo da literatura africana, mas ainda nessa questão de mensagens de resistência, de mensagens de mudança social, tu achas que a literatura contemporânea que nós temos hoje em África, principalmente nos países de língua oficial portuguesa, é uma literatura que ainda reflete valores de mudança social, de mudança política, dessa libertação ainda, ou continuará a produzir narrativas de resistência? Deixa eu ver se eu percebi. Estás-me a perguntar se a literatura que nós temos hoje na contemporaneidade é uma literatura que ainda está ligada aos valores de resistência do passado, ou se criou novos valores de resistência, é isso? É isso. Se essa literatura trouxe ou traz ainda esses valores de mudança social e política, a literatura contemporânea que nós temos hoje. Eu acho que sim. Olha, eu não acompanho toda a literatura dos PALOP, ou seja, não leio tudo. Gostava de ler muito mais, ter muito mais acesso, porque, por exemplo, agora que eu estou aqui em Lisboa, vou tendo acesso a livros de alguns escritores, por exemplo, cabo-verdianos, moçambicanos, de outros países dos PALOP, né? E de outros países africanos também, que são traduzidos. Mas isso é muito recente, eu estou aqui há muito pouco tempo. O que acontece é que, por exemplo, nós, dentro dos nossos países, pelo menos no caso da Angola, nós não temos muito acesso à literatura dos outros países africanos. E acho que tu sabes um bocado isso, né, também. A literatura de outros países africanos, infelizmente, não nos chega com tanta facilidade, não circula entre os nossos países com tanta facilidade como circula dentro da Europa. Isso também traz outras questões depois, para um outro dia, uma outra live, sobre por que a nossa produção circula aqui na Europa e não circula nos nossos países. Isso é um bom tema para... Exatamente, isso é um bom tema para discussão. Nos nossos próprios países. Falando do caso específico da Angola, é um bocadinho daquilo que mas é um bocado muito, muito raso. Eu não posso falar muito sobre isso porque não tenho mesmo muito conhecimento. Mas um bocado do contexto da Angola, Lea, o que eu posso te dizer é que, sim, alguma da nossa literatura contemporânea produzida por jovens reflete, sim, ainda tem, sim, um espírito de resistência e de busca por mudança social. Eu estou agora a ler o livro do Lourenço Mussango, o título é A Caricatura do Abandono.
eu gosto muito do título já. Eu acho que é um título muito, muito bem conseguido. Ele é um jovem escritor angolano e tu lês aquele livro e tu vês lá o espírito de resistência a refletir sobre a nossa contemporaneidade, sobre o nosso dia a dia, sobre o aqui e o agora, e sentes isso. Então, sim, não sei como é completamente com as literaturas dos outros países. Conheci alguns escritores moçambicanos, por exemplo, no ano passado, num festival literário que eu fui, li um bocadinho do trabalho deles e percebi também esse espírito de resistência, de luta, de mudança. Eu acho que sim, eu acho que carrega, e também acho que os nossos países, os nossos contextos atuais nos nossos países só podem nos conduzir mesmo para ter alguma resistência. Não temos como fugir disso. Acho que é um bocado difícil fugir desse espírito de resistência. Exatamente. Não que a literatura tenha de ser necessariamente só de resistência política. Não é isso. A literatura não tem que ser com engajamento político. Um escritor não é obrigado, por exemplo, a escrever sobre problemas políticos ou a ter um viés político no trabalho dele. Mas pode ter. Não é obrigado, mas pode ter. Mas enfim, mas os nossos contextos são muito férteis para gerar esse espírito de resistência, esse pendor de resistência. Exatamente. Narrativas políticas. E achas que também isso, ou seja, as narrativas de resistência que nós temos agora, também são de certo modo influenciadas pelo legado deixado por aquela literatura do período de decolonização? Nesse caso, mas completa a tua pergunta, porque se calhar também consigo dar uma resposta mais completa. Basicamente, qual é o legado que tu achas que a literatura do período de decolonização, desse período de lutas por libertação? Olha, eu acho que um dos principais legados é nós sermos livres nos nossos países. Isso é indiscutível. Contribui imenso para essa consciência anticolonial que nós estamos aqui a falar. Isso é parte desse legado. Acho que também um dos legados é que essa literatura de alguma forma nos mostrou que é possível que nós falemos das nossas coisas pelas nossas próprias vozes, ou seja, sem que tenhamos de ser definidos pelas outras pessoas, pelo viés das outras pessoas e pela narrativa das outras pessoas. Eu acho que isso é um legado muito forte, né? De nós pegamos nas nossas vozes e falamos das nossas coisas e da nossa própria história, pode ser a nível individual, a nível coletivo, enfim, como país, como comunidades, por meio da literatura. Acho que isso é um dos legados que ficou. Isso que nós acabamos de dizer também, desse espírito de resistência, acho que isso também é uma coisa que sim, que ficou um bocadinho. Porque às vezes quando tu vais ouvir, por exemplo, jovens escritores do aqui e do agora e perguntas sobre as suas inspirações, sobre as pessoas que leem, muitos deles vão dizer, olha, eu leio os cotas, por exemplo, e me inspiro nos cotas. E de alguma forma a escrita dos cotas me influencia. Então, isso também é um legado, né? Esses cotas, muitos deles já morreram, alguns ainda estão vivos, poucos, mas já não escrevem, mas deixaram obras que continuam a ser inspirações para as novas gerações de escritores. Enfim, então eu acho que é isso, né? Esse legado, eu acredito que é uma coisa que vai se arrastando, vai sempre ficar, porque é o início, de alguma forma, né? E como se diz, não existe um presente sem um passado. Não que nós tenhamos de ficar presos à literatura dos nossos cotas e só possamos escrever sobre o que eles escreveram ou escrever como eles. Não é isso. Não estou a dizer que esse legado significa que nós temos que ficar presos a eles. Mas estou a dizer que, de alguma forma, como disse mesmo Agostinho Neto, parece que havemos sempre de voltar, né? De revisitar e de... e de nos lembrar de quem veio antes, né? É como em todas as lutas são assim, na verdade. Acho que em todas as horas são assim. Isso seja na música, seja, sei lá, nas artes plásticas. Todo o caminho que se faz, todos os artistas contemporâneos, de alguma forma, precisam sempre conhecer quem fez e quem teve antes deles. Então, eu acho que, enfim, esse legado continua
continua muito vivo. E acho que ainda, mesmo, um dos principais legados também, acho que não sei se eu referi isso, é que mesmo para nós entendermos a configuração das nossas sociedades hoje, daquilo que nós somos hoje, de alguma forma, nós ainda precisamos voltar a essa literatura que foi produzida. Quando nós, por exemplo, qualquer pessoa que leia, estude, conheça a literatura de Angola, estou falando do caso específico de Angola, que é o que eu conheço melhor. Quando nós estudamos um bocadinho aquilo que se escreveu e que se produziu naquela literatura, e nós vemos as sociedades que nós temos hoje, vemos o pensamento e a forma como nós olhamos para nós enquanto pessoas negras, nós conseguimos entender muitos fenômenos hoje. Eu, por exemplo, quando olho para a literatura do passado e a forma como a nossa condição era retratada e a forma como esses escritores já falavam da colonização mental, que era preciso uma descolonização mental, que era preciso, não era, além da independência política, era preciso fazer um trabalho de descolonização mental, que foi uma coisa que infelizmente não aconteceu assim como devia ter acontecido. Quando nós olhamos para nós e a forma como nós olhamos para nós hoje, nós ainda sentimos, eu particularmente ainda vejo muitos resquícios e muitos restos de vários ideais coloniais, várias coisas que foram reproduzidas. Então, acho que esse é um dos legados também dessa literatura, né, que nos permite de alguma forma ainda perceber um bocadinho algumas das nuances e das visões e dos valores que nós temos sobre nós mesmos, enquanto pessoas negras, no aqui e no agora. Muito obrigada, Leopoldina, por partilhar esse conhecimento fantástico conosco hoje. E por nos fazer entender também um pouco mais sobre a literatura, sobre o impacto da literatura, sobre o impacto da leitura de um texto. Só estamos a falar de um texto, nem sequer estamos a falar de um livro nesse caso. Como é que essa mensagem é transmitida, como é que o conhecimento é poder nesse caso, como é que o conhecimento liberta, né? E essa comunicação tem que continuar a rolar, seja naquela época das lutas de libertação, como até agora essa partilha do conhecimento é necessária. Então, muito obrigada, Leopoldina, por estar aqui conosco e até a próxima.